Boa noite e mais uma vez feliz Páscoa a todos. Daqui a um pouco eu estarei dando um pequeno estudo sobre os 3 benefícios da ressurreição. Eu sou o pastor Frank, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe. É um imenso prazer ter você aqui comigo hoje à noite. Então, vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite para o Novo Testamento, o livro de 1 aos Coríntios, capítulo número 15. 1 aos Coríntios, capítulo número 15. Perdão. E vamos usar como nosso texto hoje à noite, de versículo 12 a 20. 1 aos Coríntios, capítulo 15, de 12 a 20. Espero que você passe o dia bem com sua família, celebrando, regozijando na ressurreição. E hoje à noite vamos estar falando sobre 3 benefícios da ressurreição de Jesus Cristo. Nossa passagem, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 12 a 20. A palavra de Deus diz o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E vamos orar. Deus nosso Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença, gratos pela ressurreição. Pai, muito obrigado por enviar Jesus Cristo, por Jesus Cristo se encarnar, andar sobre essa terra, completamente sem pecado, vivendo a vida perfeita. Muito obrigado pela morte do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos também, mais ainda, pela ressurreição, a qual nós estamos celebrando neste dia, não somente no primeiro dia da semana, mas esse dia especial que celebramos a Páscoa. E Pai, nós pedimos hoje à noite que o nome do Senhor seja exaltado em cima dos altos céus, pois Tu és o Deus eterno, Tu és nosso Senhor, nosso Mestre, Tu és Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós clamamos a Ti aqui hoje à noite, que Teu Divino Espírito Santo esteja falando com cada pessoa aqui que está ouvindo a palavra de Deus hoje à noite. Penetra cada coração, Pai, vai à necessidade de cada um de nós e pedimos que Tua vontade perfeita seja feita na vida de cada um que está ouvindo a palavra de Deus hoje à noite, para que em tudo Teu nome seja honrado e glorificado. E isso nós te rogamos e pedimos carecidamente, humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje à noite vamos falar sobre 3 benefícios da ressurreição. Paulo aqui escrevendo para a igreja em Corinto. A carta não tem sido nada agradável, na realidade tem sido muito correção, muito chama atenção, corrigindo problemas de divisão, partidarismo, de contendas, de uns achando que são melhores dos outros, muitos problemas de orgulho e muitos pecados na realidade. Então é interessante aqui, para finalizar essa carta,
que Paulo fala sobre a ressurreição. É bem interessante porque depois de tanta correção, ele fala sobre a ressurreição, que deveria ser o motivo que eles estão fazendo aquilo que é correto. Mas Paulo não deixa de tentar corrigir um erro que tinha naquela igreja. Por serem gregos e gregos não aceitar a ressurreição corporal de qualquer forma, ele fala que alguns dizem que não tem ressurreição. Por Corinto ser uma cidade grega, que estava nessa região de pessoas que não aceitavam a ressurreição corporal, ele procura esclarecer essa situação da ressurreição. E ele esclarece o lado negativo, se Cristo não ressuscitou, se isso não é verdade, várias coisas negativas que seriam consequências dessa realidade. Mas nós queremos falar sobre o oposto, o inverso. Porque nós sabemos que nós lemos no último versículo, versículo 20, mas Cristo ressuscitou. Realmente Cristo ressuscitou. Ele vive. E nós somos testemunhos disso. Então, hoje à noite, nós queremos trazer um estudo sobre o assunto 3 benefícios da ressurreição. Então, vamos ver aqui, número 1, versículo 17. Perdão. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, sendo que Cristo ressuscitou, nossos pecados foram perdoados. O primeiro benefício da ressurreição de Jesus Cristo é que nossos pecados foram perdoados. Agora, é bem interessante isso, porque nós observamos aqui que ele fala que é importante a morte de Jesus Cristo. Mas precisamos entender que o maior problema do ser humano é o pecado. Se não temos o perdão dos nossos pecados, nós estamos com uma dificuldade grande. Deus não vai nos aceitar. Nós não temos como entrar na presença de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Então, não tendo o perdão dos pecados, não temos como chegar até Deus, não temos como entrar no habito de Deus nos céus. Se Deus guardar, se Deus manter nossos pecados contra nós, o salário do pecado não foi pago, não temos como chegar até Deus. Mas, pastor, a morte de Cristo não é importante para o pagamento dos pecados? É sim, com certeza. Vamos observar alguns versículos que falam sobre isso. Olhe comigo agora no Velho Testamento, que fala sobre a morte de Jesus Cristo sendo eficaz para o pagamento dos pecados. Aqui, no livro de Isaías, capítulo 53, Isaías, capítulo 53, versículo 4 a 6. Isaías, capítulo 53, versículo de 4 a 6. O profeta Isaías diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6 diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Observamos que o profeta Isaías esclarece aqui: ele foi morto, foi ferido, foi aflito, foi moído por causa dos nossos pecados, nossas transgressões e nossas iniquidades. Observe ainda, voltando agora para o Novo Testamento, o apóstolo Pedro escreve na sua carta, 1 Pedro capítulo 2 e versículo 24, levando ele mesmo seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Bem interessante que Pedro repete o fato que pelas feridos de Cristo fomos sarados. É pelo derramamento de sangue, pelo corpo quebrado de Cristo, que nossos pecados são perdoados, sim. Observe ainda, 2 Coríntios capítulo 5, e versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, pastor, se é a morte, qual é a conexão? A conexão com a ressurreição é muito importante. E nós vemos isso aqui no livro de Romanos. Romanos capítulo 4 e versículo 25. Romanos capítulo 4 e o versículo número 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Como a gente observou hoje pela manhã, nós percebemos que Cristo pagou a penalidade por nossos pecados com sua morte e comprou nossa justificação, nosso perdão. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, foi para validar, para confirmar que nosso perdão foi completo. Cristo disse: está consumado a obra. E quando ele ressuscitou, foi para confirmar que a obra foi completa e verdadeiramente, por causa da ressurreição, o primeiro benefício é que nossos pecados são perdoados. Louvado seja Deus por isso, porque todos precisamos de perdão. Não importa quem você é, todos caímos longe de agradar um santo Deus. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus disse em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós que pecamos estamos acumulando aquele salário diariamente e precisamos do perdão de Deus. Por isso Cristo morreu, por isso Ele ressuscitou. E nós que aceitamos Jesus Cristo, ou seja, nós que clamamos a Deus, um ato de arrependimento, pedindo perdão dos nossos pecados e colocando nossa fé na obra completa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, convidando Ele para entrar, nossos pecados são perdoados e nós somos salvos pelo poder de Jesus Cristo. E amém por isso. Então, segundo pensamento, segundo benefício da ressurreição, nossa fé é bem fundada. Nossa fé é bem fundada. Não é somente que nossos pecados são perdoados, mas nossa fé é bem fundada. Observe aqui no versículo número 14. Observe que Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ele repete a mesma coisa no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, nós estamos colocando nossa fé e confiança em algo que não tem substância. Nós estamos sendo enganados, estamos vivendo vidas vazias, vãs, confiando que algo vai acontecer que não vai acontecer de forma alguma, porque Cristo está morto. Ele não ressuscitou. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos no pecado e ainda nossa fé é vã. Estamos acreditando em algo que não é boa, não tem fundamento. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E por isso, nossa fé é bem firmada. Nossa fé tem alicerce, nossa fé tem fundação. Nossa fé na salvação, nossa fé para a vida cristã está em Cristo ressurreto. Louvado seja Deus por isso. Nós temos fé em algo que é firme, algo que é verdadeira, algo que é substância, que não vai falhar, algo que é completa e tem um alicerce firme na pessoa e na ressurreição de Jesus Cristo. Observe como os pensamentos sobre nossa fé é bem fundada. Por causa da ressurreição, temos fé em algumas coisas. Número 1, aliás, nós temos fé
no morada no céu e a volta de Cristo. Porque nossa fé é bem firmada, nós temos fé, por causa da ressurreição, temos fé em uma morada no céu e na volta de Cristo. Observe comigo isso. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Versículos bem conhecidos. Observe comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nossa fé é bem firmada e a ressurreição nos dá a fé que nós temos uma morada no céu e a vida eterna. Ou seja, nós temos não somente a morada no céu, mas também fé na volta de Cristo, porque Ele prometeu aqui: vou preparar lugar para você. E também eu virei outra vez para levar vocês. Então, se Cristo não ressuscitou, Ele está morto. Não tem morada no céu. Ele não vai voltar porque está lá enterrado, lá fora da cidade de Jerusalém. Não tem nada. Mas se Ele ressuscitou, a fé firmada em Cristo, na sua ressurreição, na sua pessoa, nos dá a certeza de uma morada no céu e na volta de Cristo. Aí eu pergunto a você, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, você está preparado para a volta de Cristo? Porque Ele prometeu: verei outra vez. E com os eventos que a gente veja, a volta de Cristo vai se aproximando cada dia. Então, precisamos estar alicerçados nossas vidas, salvos na fé somente em Jesus Cristo. Mas não é somente a fé firmada por causa da ressurreição, nós temos fé numa morada no céu e a volta de Cristo, mas temos também fé num corpo celeste e imortal. Olha no final desse mesmo capítulo 15, vamos agora para o versículo 53, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e versículos 53 e 54. Nós estamos falando de ter uma fé num corpo celeste e um corpo imortal. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, a fé está firmada na ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou. Nós temos fé no corpo celeste, porque Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. E nesse momento da ressurreição, nosso corpo mortal vai ser transformado para um corpo celestial, um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo celeste que nós vamos ter capacidade de estar diante de Deus. Nós teremos um corpo perfeito. E louvado a Deus por isso. Tudo isso por causa da ressurreição. E nossa fé bem firmada na ressurreição de Cristo. Nós somente temos fé que nós temos uma morada no céu, que temos na volta de Cristo, que temos o corpo celeste e o corpo imortal. Mas observe, por último, aqui nesse mesmo capítulo, nós temos certeza da vitória sobre a morte, o inferno e o pecado. Amém por isso. Olha aqui, nos próximos versículos 55 a 57,
que diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu agalhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe, se Cristo não ressuscitou, não tem vitória. É derrota completa. Não tem vitória sobre o pecado, não tem vitória sobre a morte, e não tem vitória sobre o inferno. Tudo venceu sobre Cristo. Ele morreu e está lá, enterrado. Mas, amado irmão, pesado ouvinte da palavra de Deus, nossa fé não é vã. Porque Cristo ressuscitou. Ele vive. Então, nossa fé está firme, está bem firmada, e nós temos, se nós aceitamos Jesus Cristo, nós temos esperando para nós uma morada no céu. Nós aguardamos a volta de Cristo. Nós temos nos aguardando um corpo celeste, um corpo imortal. Nós temos nos aguardando, temos aliás hoje a vitória sobre a morte. Quando o crente morre, ele passa de uma vida para outra. Ele não sente isso. Quando nós passamos da vida para a morte, é por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos a vitória sobre o pecado. O salário do pecado foi pago na cruz, finalizado na ressurreição de Jesus Cristo. Nossos pecados são perdoados. E o pecado não tem mais poder sobre nós. Louvado seja Deus por isso. E o inferno, ele foi vencido também pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós não vamos para o inferno se já aceitamos Jesus Cristo. Oh, que benção que temos hoje à noite por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Mas não é somente que nós temos os primeiros dois benefícios, ou seja, que nós temos o fato que nossos pecados foram perdoados. Não é somente que nós temos uma fé bem firmada, mas por último, no que nós vemos aqui, no versículo 14, o terceiro benefício: nossa pregação é útil. Nossa pregação é útil. Olha o que Paulo fala agora, voltando para a primeira parte do capítulo, versículo 14. Já lemos, mas vamos repetir. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Poxa, se Cristo não ressuscitou, qual é o conteúdo da nossa pregação? Vai pregar sobre o quê? Um homem bom, que falou palavras bonitas? Um homem que fez milagres? Oh, mas ele fez promessas que ele não cumpriu. É mentiroso. Ele prometeu ressuscitar, ele não fez. Ele disse que era Deus, mas não cumpriu isso. Ele simplesmente era um homem iludido, um homem enganado. Então, nossa fé é vã, nossa pregação é vã. Mas Paulo já falou, e nós temos certeza, ele é vivo. Ele ressuscitou. Por isso, nossa pregação é útil, porque nós temos conteúdo, o Evangelho de Cristo, que Deus se encarnou, o Verbo se fez carne e andou entre nós. Ele foi tentado aos pontos, mas sem pecado. Ele, sendo 100% homem, 100% Deus, ele entregou sua vida na cruz de Calvário. Ele derramou seu sangue por nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, provando que ele é verdadeiro Filho de Deus em poder. Então nós temos algo para compartilhar com as pessoas. É a ressurreição e o poder da ressurreição, o poder da palavra de Deus, que vai fazer nossa pregação útil. Ela vai fazer impacto por causa do assunto que é o Cristo ressurreto. Amém por isso. Olha que coisa maravilhosa. Meu amado irmão, mesma situação que nós nos encontramos, não devemos ficar de cabeça abaixo.
Nós temos uma mensagem, nós temos o Evangelho, nós temos o Cristo ressurreto, que temos a responsabilidade, digo, o privilégio de compartilhar com as pessoas. Nossa pregação é útil, é importante. Cristo ressuscitou, por isso nós temos boas novas. O Evangelho deve estar no ponto da nossa língua, deve estar pronto para sair dos nossos lábios, para transmitir as boas novas daqueles que tanto carecem. Observamos aqui o poder do Evangelho e a pregação da ressurreição. Olhe comigo agora no livro de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 e o versículo número 16. Romanos capítulo 1 e o versículo número 16. Olhe comigo o que Paulo disse sobre o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1 e versículo número 16. Ele disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Por isso, nossa pregação é útil porque estamos pregando o Evangelho, e o Evangelho tem poder para transformar a vida das pessoas. Você, meu amado em Cristo, você é testemunho disso. Você, novo convertido, você é testemunho disso. Cristo transformou a sua vida. O que foi? O Cristo ressurreto, a pregação do Evangelho que transformou a sua vida. Portanto, devemos compartilhar o Evangelho, as boas novas que Cristo ressuscitou com os outros, para que suas vidas sejam transformadas, para que seus pecados fossem perdoados, para que possam ter a vida eterna. E todas essas coisas que acabamos de elaborar, a morada no céu, um corpo celeste, está pronto para encontrar com Cristo na sua volta, de ter a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Todas essas coisas e muito mais tem na vida cristã. Mas para isso, precisamos pregar o Evangelho. E devemos pregar o Evangelho porque Cristo ressuscitou. E por isso, nossa pregação é útil. Vamos agora observar que Cristo falou para Paulo pregar. E porque ele falou o que ele esperava que iria acontecer quando Paulo pregava o Evangelho. Agora eu peço que você observe comigo, vai comigo no livro de Atos, Atos capítulo 26, Atos capítulo 26, Atos 26, Atos 26 de 15 a 23. Atos capítulo 26, versículo de 15 a 26. E vamos ver o que Cristo diria sobre o impacto do Evangelho baseado na ressurreição de Cristo. Atos capítulo 26, de 15 a 23. A palavra de Deus diz o seguinte: e disse eu, Paulo falando, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e ponha-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tantas coisas que tens visto, como daqueles pelos quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Veja o que Cristo diz que vai acontecer. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebe a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celeste, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendesse e se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento.
Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Paulo, o evangelho é útil pregar? É importante? Paulo disse sim, porque Cristo apareceu a mim na estrada para Damasco, perto de meio-dia. Cristo transformou minha vida. Eu era perseguidor e eu me tornei pregador. Eu era alguém que estava contra a palavra de Deus, contra, Jesus Cristo. Eu me tornei um adorador verdadeiro de Jesus Cristo, um seguidor, um discípulo, um apóstolo dele. Ele me comissionou, ele apareceu, me salvou para ser um ministro, para ser um testemunha do evangelho. Ele, na minha frente, Cristo ressurreto, disse: você vai pregar aos judeus, aos gentios, e isso será o resultado. Primeiro, você vai abrir os olhos. Meus amados em Cristo, nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque as pessoas, muitas vezes, seus olhos são fechados, não estão enxergando nem seus pecados, nem o que Cristo fez verdadeiramente, como isso, aplica a sua vida, nem o poder que está na ressurreição, e o que Cristo pode fazer nas suas vidas. E precisamos pregar o evangelho, as boas novas que Cristo ressuscitou, para as pessoas abrir seus olhos. Não somente isso, com abrir os olhos, a pessoa vai se converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. O ministério de Paulo, aqui contido nesse livro de Atos, destaca isso. Pessoas em Éfeso, Filipos, Corinto e vários lugares que nos falta tempo para descrever e elaborar, se converteram, deixaram a magia negra, deixaram servir ao diabo, ao Satanás, para ir para a luz, para deixar de andar nas trevas, de andar na luz de Cristo, para se converter a Deus, para serem servos do Senhor. E eles por isso receberam o perdão dos pecados e receberam uma herança no céu. Oh, que coisa! A ressurreição de Jesus Cristo e os benefícios que tem para nós hoje à noite. Nossos pecados são perdoados. Nossa fé está bem firmada. E nossa pregação é útil. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, esses benefícios também podem ser seus. Seus pecados podem ser perdoados. Sua fé pode ser firmada na pessoa, na obra completa do ressurreto Cristo. Você pode ter algo para falar com as pessoas que é útil, que é a pregação da palavra de Deus. Mas para isso precisa abrir seu coração para aceitar Jesus Cristo. Ele está vivo, Ele quer te salvar, Ele quer transformar a sua vida. Nós que somos salvos, nós devemos ser encorajados, regozijados, animados, porque Cristo ressuscitou. Nossos pecados são perdoados, louvado seja Deus por isso. Jamais vamos pagar por um pecado sequer, porque nossos pecados são perdoados, porque Cristo ressuscitou e aceitamos Ele como nosso Salvador. A nossa fé está firmada. Nós temos uma morada no céu. Cristo já vai voltar em breve. Nós temos um corpo celeste, um corpo imortal. Nós temos a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Nós temos uma pregação. Nós temos algo para falar com as pessoas. Deus nos ajude de não esquecer a ressurreição. Que cada dia nós podemos levantar e dizer: eu tenho de falar sobre Cristo. Eu não tenho vergonha do poder de Deus. Eu não tenho vergonha de falar com as pessoas. Pai, me ajude.
de pregar o Evangelho. Pai, me ajude a falar sobre Cristo, porque as pessoas precisam, carecem de ter Cristo nas suas vidas, carecem de ter seus pecados perdoados. Meu amado Jesus Cristo, que Deus nos ajude. Mas que nós podemos sair dessa pregação certos que Cristo ressuscitou. Aquele que vive em nossos corações, que Ele está conosco e Ele vai nos ajudar de pregar sua palavra. E Pai, que nós podemos ser encorajados desses benefícios. Tem muitas outras coisas nessa passagem que a gente poderia elaborar, mas você pode olhar depois. Mas que nós podemos engrandecer, louvar e exaltar o nome do Senhor pela sua ressurreição. Se você está aqui ouvindo a minha voz hoje à noite, está ouvindo a palavra de Deus, se você quer aceitar Jesus Cristo, eu quero convidar você, neste momento que eu estou orando, para você orar também. Eu quero que você encurva sua cabeça e fale palavras semelhantes, confessando os seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados, convidando Cristo pela fé, colocando sua fé na obra que Ele fez na cruz de Calvário, na sua ressurreição, convidando Ele para entrar no seu coração e para te salvar. Você pode fazer isso hoje à noite agora. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós entramos mais uma vez na sala do Teu trono, gratos. Gratidão é uma palavra tão fraca para descrever nossa atitude nesse momento. Pela ressurreição de Jesus Cristo, pela vida terrestre, pela encarnação, pela vida perfeita, pela Tua palavra, que nos instrui, tudo que o Senhor és, tudo que o Senhor já fizeste por nós, e os benefícios da Tua ressurreição. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós te agradecemos por ser um Deus Todo-Poderoso, que venceu sobre o pecado, que venceu sobre a morte, que venceu sobre o inferno, sobre o diabo, que Tu és o vencedor sobre todas as coisas. Mas, Pai, nós pedimos hoje à noite que Teu Espírito Santo possa nos encorajar, possa nos fortalecer, a reconhecer mais uma vez os benefícios da Tua ressurreição, a viver cada dia na esperança que o Senhor há de voltar. Pai, nos dá ousadia, nos dá um zelo, um ardor em nosso peito, nossos corações, um anseio para falar com as pessoas, porque temos uma pregação, temos uma mensagem, o Evangelho, as boas novas, que fala do Cristo ressurreto. E Pai, eu peço a Ti, para aquela pessoa que está ouvindo a palavra de Deus hoje à noite, que ele venha aceitar o Senhor, entregar sua vida, para que ele possa conhecer o poder da ressurreição de Cristo na sua vida também. Pai, nós pedimos que em todas essas coisas o Teu nome seja louvado e engrandecido. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero te pedir uma coisa hoje à noite. Se você orou hoje à noite, ou tem orado uma dessas pregações que a gente tem feito, e você aceitou Cristo, eu quero pedir a você um favor. Coloque uma mensagem aqui embaixo. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos orar por você, nós queremos encorajar você. Se também você tem algum comentário, alguma pergunta, coloque também na caixa de mensagem, nos comentários. Dúvidas, estamos aqui para te ajudar na forma que for possível. Se quer compartilhar a pregação, fique à vontade, marcar um amigo para o qual pode ser útil, que tenha proveito. Faça isso, por gentileza. E não esqueça, vamos estar pregando a palavra de Deus. Vamos procurar meios para falar com pessoas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E não esqueça, quarta-feira, às 19 horas, eu estaria aqui mais uma vez para trazer mais um estudo sobre a palavra de Deus. Quarta-feira eu espero você aqui. Até lá, quarta-feira às 19 horas. Que Deus te abençoe. Uma boa noite e tchau.